Ou fazemos missões, ou não somos evangélicos. Sou o pastor Geraldo. Minha esposa Marli está ali na frente, no stand, com algum material de portas abertas. Não vim aqui vender livros, mas vim aqui compartilhar uma causa de 365 milhões de irmãos em 72 nações que não têm a mesma liberdade que nós ainda temos. Vou repetir, cerca de 365 milhões de irmãos que não têm a mesma liberdade que nós ainda temos aqui no Brasil. Obviamente que esse é o best-seller de Portas Abertas, o Contrabandista de Deus. Eu creio que muitos cristãos conhecem. Tem esse livro aqui do biólogo Dick, parceiro de André também, holandês. Mas tem aqui um foldzinho, se os amados desejarem receber a revista de Portas Abertas em tua casa, aí você escreve aqui e destaque o teu endereço, que vai chegar essa revista na tua casa durante um ano. Depois você renova. Quanto eu vou pagar por isso, pastor? Uma pergunta que geralmente o brasileiro faz. Você vai contribuir uma vez por ano com R$39. Uma vez por ano com R$39, e todos os meses você vai receber a revista de Portas Abertas, trazendo, obviamente, algumas notícias que podem ser divulgadas, né? Eu, como correspondente e representante, eu trago notícias mais... Está sendo gravado, né? Transmitido. Ok, tudo bem, pode deixar. Então, essa é a realidade, irmãos. Nós ainda estamos livres para anunciar o Evangelho de Jesus, até quando, ninguém sabe, mas percebemos na flor da pele que as coisas vão se estreitando. E Jesus, em João 15, 21, ele disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. João 15, 21. Vocês... Não? Obrigado, amado. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Então, amados, essa é a realidade dos cristãos perseguidos. Muitas pessoas, por onde eu ando, assim, aqui no Brasil, não conhecem Portas Abertas. Como começou? Eu vou até pedir para o amado soltar aquele videozinho, rapidinho, de Portas Abertas. Atualmente, milhões de cristãos são humilhados, oprimidos ou mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. A Portas Abertas se posiciona na linha de frente, apoiando e fortalecendo cristãos perseguidos em países como a Coreia do Norte, onde é ilegal ter uma Bíblia e onde as famílias são colocadas em prisões por causa de sua crença. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É chegado o tempo de despertarmos para o sofrimento da igreja perseguida. Em 1955, o irmão André, um jovem cristão comprometido com sua fé, começou a contrabandear Bíblias na Europa Oriental. Irmão André acreditava que todos deveriam ter liberdade de conhecer a Jesus. Apocalipse 3:2 falou muito ao irmão André: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Desde aquela primeira viagem, a Portas Abertas expandiu suas ações em todo o mundo, trabalhando em mais de 60 países, levando Bíblias e treinamento aos que mais necessitam. Treinamos os líderes em seus países para serem a luz do Evangelho em meio aos locais mais sombrios. Em 1981, a organização entregou 1 milhão de Bíblias em uma praia da China. Foi considerada uma das mais ousadas e arriscadas atividades missionárias de todos os tempos. Em 1985, 5 milhões de materiais de literatura cristã foram entregues na América Latina, onde milhares de jovens estavam ávidos por compartilhar sua fé em Jesus. Em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia, encerrando uma campanha de oração pelo país que durou 7 anos. O ano de 1991 marcou o início de uma campanha de oração por 10 anos em favor da igreja no mundo muçulmano. Um cristão do Egito, enquanto orava pelo seu país, afirmou que eles não sabem como orar por coisas pequenas,
porque têm certeza que estão orando para um Deus grande. É isso que impulsiona nosso trabalho. Deus trabalha em locais inesperados e vemos isso acontecendo em todo o mundo, inclusive nos mais de 60 países que a Portas Abertas atua. Todos os anos entregamos mais de 2 milhões de literatura cristã, servimos mais de 200 mil cristãos que precisam de ajuda, treinamos mais de 250 mil pessoas e compartilhamos com outras milhares a história da igreja perseguida. Somos parte do corpo de Cristo, voltados às necessidades da igreja perseguida. Somos pessoas de oração, buscando viver pela fé, dedicados a Jesus e ao seu chamado, motivados exclusivamente pela glória de Deus. Portas Abertas, juntos, servindo cristãos perseguidos. Amém. Amados, não vou citar nome de nações, mas existem nações que cristãos são alimentados pelos ratos, levando para o irmão que está na cela tomate, maçã e ovos, seguidamente. Ou cremos ou somos incrédulos. Nós sabemos que Elias foi alimentado pelo corvo, ou não? Então os ratos levando maçã, ovos e tomate para um cristão, vou citar, da Coreia do Norte. Ele, certa feita, ele ajudou, cooperou num contrabando de Bíblias. Portas Abertas é um ministério focado em contrabandear Bíblias. Onde não pode entrar a Bíblia, os irmãos sabem, por isso que tem o contrabandista de Deus. E continua, pastor, ainda continua. Levar Bíblias, né? Na Eritreia, nós temos, eu estou falando o nome das pessoas que já estiveram aqui comigo no Brasil, né? Da Eritreia, chamada Eli Berhane, uma cantora gospel. Ela ficou presa 3 anos quando se converteu, e quem ajudava ela a divulgar o evangelho eram os gatos. Ela amarrava versículo bíblico no pescoço dos gatos e eles levavam andando, e as pessoas pegavam e olhavam, e o Espírito Santo tocava em seu coração e as pessoas se convertiam. Então Deus realmente, eu costumo dizer, esse Deus, ele é tremendo e faz cada uma que nós, mesmo sendo crentes ou cristãos, ainda falamos como é que pode. E pode sim. Mas esse evangelho tem que ser anunciado, amados. Nós, a igreja no Brasil, a igreja evangélica no Brasil, nós somos uma minoria privilegiada, pois ainda temos esta liberdade, mídia, microfone, tudo. Podemos chegar na esquina e na rua ainda entregar um folheto, mas nessas nações, são 72 nações. Portas Abertas, anualmente, ela divulga uma lista mundial da perseguição. E nessa lista existem 50 nações que vão pontuando, e de 1 a 50. Mas existem 22 todo ano pontuando para ver se assume a posição de uma daquelas 50. Nós temos a Coreia do Norte como um dos piores países do mundo para cristãos, mas lá nós temos uma igreja viva. Existem cerca de 700 cristãos, mais de 700 cristãos trabalhando em campo de trabalhos forçados. Tivemos aqui no Brasil com uma sul-coreana, norte-coreana, vou falar o nome pseudônimo, obviamente, Hye-woo. Ela esteve presa num campo de trabalhos forçados da Coreia do Norte. Ela, sua filha e seu esposo. Eu só conheço um cristão que saiu de um campo de trabalhos forçados e alcançou a Coreia do Sul, essa irmã chamada Hye-woo. O seu esposo e a sua filha de 27 anos morreram de fome, trabalhando num campo de trabalhos forçados na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, perdão. Existem outras nações também, como dentro do Afeganistão não existe igreja. Temos cristãos lá? Temos. A Portas Abertas dá o nome de cristãos secretos, mas temos cristãos lá dentro do Afeganistão. Somália, um dos
pior país do mundo para um cristão, dado a miséria, a opressão. Temos igreja lá? Temos. Está na lista de classificação como em segundo lugar. Em terceiro lugar, e aí vem sucessivamente, irmãos. Cristãos perseguidos, se cumprindo o que Jesus falou. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. João 15, 21. Esse texto eu utilizo muito, mas toda a história da igreja, nós sabemos, o sistema do mundo sempre andou na contramão de Deus. Lembra de Caim? Tentou parar ali os propósitos, os sábios propósitos e os planos do Senhor. Mas o Senhor, Caim tentou parar esse plano, mas o Senhor floresceu. É como o bispo falou, as portas do inferno, ninguém vai parar a igreja do Senhor. Por quê? Porque profeticamente está escrito, a igreja, esse evangelho será anunciado a todas as nações, irmãos. Será anunciado a todas as nações. E em 1955, como foi a história? Nós vimos no vídeo, André foi convidado para participar, ele se infiltrou no meio daqueles jovens comunistas e ele viu lá, e o Senhor fez assentar no seu coração que ele deveria socorrer aquilo que estava prestes a morrer, Apocalipse 3:20. E ele começou a primeira jornada, do contrabando esse Fusca. Não, essa camisa não, mas tem blusa ali na frente que tem o Fusca. É Fusca e arame farpado, na Coreia do Norte. Essa irmã Reavu foi uma agenda que tivemos aqui no Rio de Janeiro, de uma semana extensa, e ela contou o que ela passou na Coreia do Norte. Ela hoje está na Coreia do Sul, morando lá, e a portas abertas, quando ele dá todo o apoio jurídico para tirar aquele cristão da prisão. E quando isso acontece, portas abertas tira do país. Nós temos cristãos do Irã, de Filipinas, nós temos em várias nações, irmãos, cristãos protegidos, porque portas abertas não só faz o contrabando da Bíblia, entrega a Bíblia, mas também tira o cristão e esconde, vamos dizer assim. Esse é o ministério do André, e o André foi, e o ministério continua. Quem é o substituto do irmão André, uma vez que o Senhor o chamou há 2 anos, Nós temos um holandês também, pseudônimo George, 2 metros e pouco de altura. Ele deve assumir a nossa base mundial na Holanda, E focado no mesmo ministério, no mesmo chamado, distribuir Bíblias. Esse irmão que foi alimentado pelos ratos, ele nessa noite, de um contrabando de Bíblia, os fardos de Bíblias boiava, continua ainda assim, boiando no mar, e ele puxou, e escondendo, e vinham os irmãos da igreja clandestina, porque a igreja, por exemplo, na China, a igreja que é oficializada é a igreja que o governo, o sistema que dita as ordens, os irmãos sabem disso. Mas existe um número de igrejas expressiva, que trabalham, que pregam o evangelho clandestinamente. É esse tipo de irmão, esse povo, esse pessoal, esses irmãos, que a portas abertas supre eles de... O que é que eles pedem? Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Esta é a realidade da igreja perseguida. Estou ouvindo, são muitas notícias, mas estou vendo as que eu posso também divulgar. Então, amados, essa é a realidade. Na Eritreia, como eu disse, Eli Berrano, ela falou aqui no Brasil, a dificuldade. A prisão na Eritreia dos cristãos é em contêineres. 50 graus durante o dia e à noite uma friagem terrível. Homens e mulheres, tudo junto, preso nos contêineres, na Eritreia. Sara, do Irã, que está em outro país, os pais delas continuam no Irã, mas a opressão, a perseguição,
aos cristãos continua. Mianmar, Chiapas, olha, eu estava lá, já vim agora para a América Latina. Chiapas, no México, existe a irmã Pascuala, pseudônimo, uma irmã de 75 anos. Ela leva Bíblias quilômetros e quilômetros e quilômetros numa lambreta para enterrar bem distante e depois os irmãos virem e buscar. Em Chiapas, a perseguição no México, os caciques, é como se fosse aqui os Lampião naquela época aqui no Brasil. São conhecidos lá como os caciques, eles são os perseguidores da igreja, porque cristão, as pessoas estão se convertendo e a bebida está sendo deixada de lado. O Senhor está libertando no México, em Chiapas, no estado de Chiapas. E a perseguição tremendo em cima dos irmãos, mas a igreja, as portas do inferno não prevalecem. A igreja está sendo avançando a cada dia. Voltando para a Coreia do Norte, então esse irmão, ele ficou, por ele contribuir nesse contrabando, esconder Bíblias, né? Ele foi expulso, o governo descobriu e prendeu ele. E na cela ele se converteu, ele reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou filho da Nova Vida, me converti em 1984, ex-alcoólatra, músico das noites cariocas, e conheci Jesus no dia 17 de junho de 1984, na igreja de Nova Vida, na época era em Piedade. Conheci Jesus e o meu ministério foi avançando, né? E aí quando vem o ministério, mas eu não quero isso para a minha vida, mas para quem iremos nós, né? Se só Jesus tem a palavra de vida eterna. E aí conheci Portas Abertas em 96, através de um panfleto, como se fosse uma programação da igreja atual, né? Uma xerox, né? E que era a informação. Na Portas Abertas, na época, não tinha revista, não circulava. A mídia, hoje em dia está tudo bem, obrigado. Está muito bom. Mas naquela época, a revista saía, era um boletim, de mês em mês, um boletimzinho. Eu conheci através de um ministério aqui do Brasil. Eu recebi aquele folheto e escrevi para a nossa base em São Paulo. A nossa base em São Paulo fica próximo ao aeroporto de Congonhas, né? Claro que você não vai ver no prédio, aqui é a Portas Abertas. A causa é uma causa que não pode ser divulgada muito. E aí eu conheci a Portas Abertas e escrevi para lá. Na época, em 96, escrevi para lá e meses depois receber o retorno. Era difícil a comunicação. Hoje você aperta no Enter, você está lá na Coreia do Norte, dá o Enter, você está no Afeganistão, na Líbia, enfim, dado as facilidades, inclusive para anunciar o Evangelho, né? Nós temos, os canais estão abertos, amados. Por isso que esse Evangelho realmente será pregado a toda criatura. Então, amados, a perseguição realmente é essa realidade. Aos cristãos, nós devemos aproveitar enquanto nós temos tempo para anunciar o Evangelho a toda criatura. Eu estou com um livro aqui do Dick, parceiro do André. Esse é um biólogo holandês. Ele, com a função dele como biólogo, ele andava nas matas. Não era atrás de bicho, não, para a ciência, para o conhecimento dele. Ele estava lá também enterrando Bíblias com o irmão André. Esse livro aqui tem coisa aqui inacreditável nesse livro aqui, amados. Então, esta é a realidade. Eu falei, né, de uma quantidade expressiva de irmãos que não têm a nossa liberdade, que não têm a liberdade que nós temos ainda. Eu sempre digo ainda. Já falo isso há muito tempo, por onde eu passo. Irmãos, ainda nós temos liberdade. Não podemos e nem devemos perder tempo. Hoje, a necessidade de anunciar o Evangelho craseado para toda criatura.
Então é necessário, porque nós temos essa liberdade ainda. São muitos irmãos passando coisas terríveis e eles não abrem mão. Não abrem mão de anunciar o Evangelho. Estou lembrando de um momento de uma irmã na Somália, que ela, um videozinho que eu tenho, que ela sai assim num caminhozinho, ela aparece assim e diz: vocês vão me ajudar em oração? Ela é uma cristã perseguida, ela sai assim e diz: olha, eu conto com vocês. E isso falou comigo. Eles dependem de nossas orações. Eles dependem da oração da Igreja Livre. Ah, pastor, mas quem sou eu? Sim, você pode clamar, suplicar ao Senhor para que o Senhor fortaleça eles. Eles não abrem mão de Jesus. Servos do Senhor mesmo. Então ela sai e diz: vocês vão estar orando por mim? Então eu tenho esse compromisso. Eu assumi esse compromisso por ela, e toda vez que eu vou nas igrejas eu digo: irmãos, vamos orar, porque tem irmãos agora. Tem em Filipinas um irmão que botaram ele para matar ele ia morrer congelado, para matar ele congelado. E ele era fortalecido, porque pelas orações de ele estava em Filipinas, estava preso em outra área, em outro país, e tinha o Espírito Santo tocou em irmãs e irmãos em Filipinas para levantar clamor por ele. Ele estava morrendo, preso, congelado. A tortura era gelo mesmo em cima dele, para matar congelado. E a igreja em Filipinas estava orando por ele. E ele foi aquecido pelo Espírito Santo. Hoje ele trabalha na Rússia. Alexandre, o pseudônimo dele, trabalha na Rússia e prega o Evangelho no metrô da Rússia. Mas foi preso para ser morto congelado. Existia uma igreja em Filipinas orando por o Senhor, tocou naquele grupo de intercessores e levantou um clamor por ele. Ele foi aquecido pelo Espírito Santo, pela intercessão daqueles irmãos. Ou cremos ou somos incrédulos. Então, a igreja, os cristãos perseguidos, dependem de nossas orações. Ele não quer o meu dinheiro nem o teu. Portas abertas nos contrabandos de Bíblia. Olha, neste exato momento, tem máquinas imprimindo Bíblias em lugares subterrâneos para ser entregue. Entregue imediatamente. Preciso de Bíblias. Quantas Bíblias eu tenho em casa? Eu devo ter umas 4 Bíblias. Nas versões, podemos escolher as versões, não precisa tê-la. Aqui você abre, baixa o aplicativo, você escolhe a versão que você quer. Coreia do Norte, Bíblias, chega até eles, aos cristãos, nos campos de trabalho forçado, tudo micro. Tudo coisas miniaturas, tudo pequenininhos, para eles lerem lá. A nossa Bíblia, eu tenho Bíblia, letra gigante, né? Dado a visão, nós temos aqui, amados, imagina o que é minoria privilegiada, eu e você. Nesse contexto, eu e você, nós somos essa minoria privilegiada. Temos Bíblias. Eles querem Bíblias que enviemos Bíblias para eles. Claro que não é Bíblia. Eu estava certa feita em Bangu, aí um jovem falou com a minha esposa que queria mandar a Bíblia dele. Não, a Bíblia não serve, tem que ser lá. A língua, são vários dialetos, né? Vários idiomas, enfim. E é lá que estão as máquinas
imprimindo Bíblias sem parar, porque a necessidade é enorme. A igreja clandestina nas nações, clandestina, porque ela não tem liberdade, né, para anunciar o evangelho livre como nós temos. Eles precisam de Bíblias. Dinheiro desses livros, eles redundam em Bíblias. E as operações são as mais difíceis e estratégicas. Na Eritreia, quando vai terminar o culto com 5, 10 pessoas no máximo, terminou na bênção final, aí os irmãos vão sair, 2 saem por aquela porta e olha, vou numa linguagem bem carioca, olha a barra como é que está e diz, podem ir, 2. Aí dá um tempinho, mais 2 na outra porta, olha a barra, pode ir. Essa é a realidade da igreja para servir a Jesus. Isso é realidade, irmãos. Isso não é notícia da internet. Estou trazendo notícia real mesmo. Do rato, 3 horas da manhã, levando um ovo para um preso, um servo do Senhor. Ele ficou preso. Vou repetir essa história, fato real mesmo. Ele orou ao Senhor que estava com saudade de comer ovos. 3 horas da manhã, horário britânico, estava o rato trazendo um ovo. Foram 3 noites seguidas. Na segunda noite, Senhor, mas que vontade, estou com a saudade de comer uma maçã. O mesmo rato, tudo indica que sim, estava entrando com a maçã e deixou no mesmo lugar que deixou o ovo. Na terceira noite, ele disse, Senhor, orou mais uma vez, Senhor, uma vontade de comer uma maçã, tomate. Ele disse, só que agora eu vou ficar olhando quem é que está trazendo aqui na cela, quem trouxe nos outras 2 noites, quem trouxe. E ele viu, o rato estava entrando, empurrando lá para ele. Irmãos, isso é realidade. Mas o irmão estava orando. Ele estava ali preso injustamente, presos para se cumprir tão somente o que Jesus falou, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Está na sua Bíblia e na minha, João 15, 21. Então essa é a realidade da igreja perseguida. Geralmente numa conferência a gente tem mais tempo, né? E tem muitas notícias. Então essa é a realidade para despertar você. Irmãos, se você tem Bíblia em casa, eu louvo ao Senhor. Mas hoje eu não vou ao culto. Vai. Porque muitos, milhares e milhares e milhares estão desejando ter comunhão, aquela koinonia com um amado, com uma amada. Sabe, como membros do corpo que são, mas querem estar juntos. E ali é para realmente ler a Bíblia. Um orar pelos outros. Chega, mas não sabe se chega em casa de volta. Como é que está a estrada? Se alguém dedurou, estou usando uma linguagem bem carioca, se alguém dedurou, será que alguém... Olha, um dos desafios de uma pessoa que quando confessa Jesus, o primeiro desafio está dentro da sua própria casa. Os traidores estão no meio da família. Acredite, irmãos. E quando chega a notícia para as autoridades, aquela pessoa realmente é presa. Por causa do nome de Jesus. A igreja fica um pouco tensa. Mas eu sei, bispos, esse assunto não enche igreja. Olhem para mim, não é só Vitória. É só, quando os irmãos aqui no Brasil, é só Vitória. Não, irmão, é o nosso desafio de pregar isso. Tem vitória? Tem, mas por que teve vitória? Porque primeiro teve a luta. Tem luta, temos lutas. Quando eu confessei Jesus como meu Salvador, os meus amigos, aspas, né? Eles se afastaram. Essa é a verdade. Dentro da família,
próprio irmão diz: ué, você agora é crente? Sou crente e cristão e servo do Senhor, e ovelhas do pastoreio de Cristo. Essa é uma realidade. Eu confessei Jesus Cristo com 33 anos de idade. Hoje passei dos 70 e vamos caminhando a passos largos para a eternidade. Ele está vindo aí, Jesus está, mais sinais estão aí. Sinais o Senhor está sinalizando a sua volta, está tudo às claras. A perseguição já vem de longos anos, só que nós não tínhamos acesso. Hoje nós já temos mais acesso ao que está acontecendo com a igreja no mundo. São mais de 365 milhões. Até 2 anos atrás eu anunciava, né, mais de 360 milhões de irmãos. Agora, esse ano, já estou liberado para dizer mais de 365 milhões de irmãos que não têm liberdade por causa do nome de Jesus. Na sua família, no colégio, enfim, crianças no colégio são perseguidos. Na Eritreia, no Paquistão. São 50 nações, né, irmãos? Eu estou falando do gráfico da lista mundial, né? Mas, na verdade, são 72 nações, onde a perseguição... há 2 anos atrás, nós usávamos esses 3 níveis, alta, severa e extrema, níveis de perseguição. Há 2 anos, Portas Abertas deixou o alta, agora é severa e extrema. São 2 níveis de perseguição. São 12 nações na lista mundial da classificação da igreja perseguida, 12 nações que estão no nível de perseguição extrema. Imagina o que é nível de perseguição extrema. São 12 nações. As 38 das 50 é nível de perseguição severa. Perseguição severa. Por causa do nome de Jesus. Amém, irmãos? Você está aí? Amém? Glória a Deus. Podemos dar honra e glória ao nome de Jesus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Somente a Ele. Grandeza maior, aqui eu até saio, que esse lugar é dele. Esse altar que for estabelecido para o louvor da sua glória, é daqui que sai o que o Senhor faz assentar no coração do ministrador, de quem está ministrando. Então esse lugar, eu, como nascido da nova vida, eu sei que esse lugar aqui é o santo do santo, ou não? Aqui é o lugar que temos que temer e tremer. Daqui tem que sair a verdade, tão somente a verdade. E o que eu estou trazendo nessa tarde aqui para os irmãos, sobre os irmãos perseguidos, é verdade pura, não é assunto da internet. 365 milhões de irmãos, eles pedem o quê? Oração e Bíblia. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Vou convidar você para ficar de pé agora, para a gente fazer uma oração. Que o Espírito Santo leve você a um lugar agora onde tem um irmão, uma ovelha, um ministro do Evangelho, num nível de perseguição terrível, por causa do nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? São muitos os irmãos necessitando, mas o Senhor, nosso Deus, Ele é o quê? Onipresente, ciente e potente. Nesse momento que o Senhor esteja visitando esse local onde está o meu irmão, onde estão os nossos irmãos, Pai, sofrendo por causa do nome de Jesus.
Eterno Deus e Pai, no nome de Jesus, nós aqui como igreja, livres ainda, estamos aqui, Pai, para, ó Deus, pedir cobertura e cobrindo esses nossos irmãos, nestas 72 nações, que estão passando por esse nível de perseguição tão sério, Pai. Eles dependem, assim como o Senhor, Pai, aqueceu o Alexandre naquela cela congelada, que irmãos, neste momento, na cela, onde quer que eles estejam, Pai, estejam sendo aquecidos. Pela Tua presença, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Como igreja pedimos, Pai, o socorro. Que o Senhor venha estar suprindo suas necessidades. Abençoa, Pai, cada nação com a Tua palavra. Alcança, Pai. Atinge cada nação com este evangelho que salva, cura e liberta e batiza com o Espírito. Esse evangelho quadrangular, Pai, que o Senhor vem estar, Deus, operando neste momento algo sobrenatural. Sobrenatural só Tu faz, Senhor. E nós estamos aqui clamando como servos e ovelhas do Teu pasto. Em nome de Jesus. Amém e amém.